Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez, graça e paz, igreja, amém? Amém. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias 8, versículos do 1 ao 12. Amém? Neemias 8, do versículo 1 ao 12. Neemias 8, versículo do 1 ao 12. Mamãe, tô com fome. Pode comer? Mamãe, tô com fome. Pode comer? Mamãe, tô com fome. Pode comer. Amém? Nesse momento, eu pedi para a Alicia subir aqui e fazer essa ilustração para vocês entenderem. Vamos à leitura, que vocês vão entender o que o Senhor tem para falar para nós hoje. Amém? Diz assim, Neemias 8, do versículo 1 ao 12. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor Deus dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz, desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente à praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens e mulheres de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de maneira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda estavam Pedais, Misael, Malquias, Uzam, Hassadana, Zacarias e Mesulom. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Sereabias, Jamim, Acube, Sabateia, Odias, Maazéias, Quiliata, Azarias, Josabebe, Hanã, Pelaias, eita, gente, é trava-línguas, mas vocês vão entender. Instruíram o povo da lei e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, e para que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçais, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalme-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparados, para celebrar com grande alegria, pois agora compreendem as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar.
Glória a Deus. No início, eu combinei com a Alicia, obviamente, para ela vir aqui falar que estava com fome e ela estava com um bolinho na mão. Pedi para ela repetir 3 vezes e eu concedendo para ela comer. Por quê? O que o Senhor tem a falar conosco hoje é fome. Você tem fome? Fome de quê? O Senhor tem nos dado comida, mas você tem fome de quê? Porque o Senhor permite que nós comemos. Ele nos dá o alimento. E nós temos comido esse alimento que Ele tem nos dado? Ou simplesmente estamos falando que estamos com fome, a palavra do Senhor está à nossa frente, mas nós não temos a atitude de comê-la. Porque nós não estamos buscando saciar a fome do Senhor. E aí, lá em Amós 8, do versículo 11 e 12, vai dizer que vai chegar os dias, e esses dias chegarão, que o Senhor trará fome, a escassez. E essa escassez, essa fome, não será de comida, não será sede de água, não será sede ou de qualquer vinho, não, é fome e sede da palavra do Senhor. Lá em Mateus 4:4, quando nós vamos abrir a palavra e ver Mateus 4:4, vai dizer que o Senhor diz a Satanás. Então respondeu a Satanás: nem só de pão viverá o Filho do Homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor quer dizer? Nós precisamos nos alimentar. O Senhor Jesus, ele fica alegre quando nós estamos com fome e quando nós alimentamos da palavra dele. Então, o Senhor fala, aqui no livro de Neemias, o Senhor mostra 3 pontos para a gente. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 3, vai mostrar que o povo está com fome. O povo está sedento, o povo quer comer a palavra do Senhor. Aqui o povo está querendo que, quando chegou o 7º dia, os israelitas já tinham construído tudo, já tinham tudo reerguido, a casa, os muros de Israel já estava tudo bonitinho ali. Aí o Senhor vai lá e coloca no coração do povo. O povo chega para eles e fala: qual é? Já está tudo pronto, mas agora tem uma coisa que não está certa. Nós queremos a palavra do Senhor. Nos esclareça, porque nós precisamos entender. Porque nós construímos os muros, nós fizemos os altares, nós fizemos os tabernáculos, tudo está aqui, mas nós precisamos entender a palavra da lei do Senhor. E aqui o povo, ele manda mesmo. Quando ele fala bem assim, instalaram-se em frente e todo o povo, não foi só 3, 4 pessoas, foi todo o povo. Porque todo aquele povo entendeu que eles precisavam buscar o alimento da palavra do Senhor. Porque ali eles tinham tudo, a casa deles estavam lindas, eles tinham comida, tinham gado, tinham tudo, mas algo lhe faltava. E era a palavra do Senhor, o entendimento da palavra do Senhor. E eles falam ainda, estavam todos juntos como se fosse um só homem. Um só homem, aquele povo todo clamando uma só voz. Queremos saber da palavra do Senhor. Queremos saber da lei do Senhor. E ele manda, bora, por favor, nós queremos. Vamos. E ainda fala, pediram. Esse pediram, se você for bem em hebraico, não é pediram, por favor. Eu estou mandando, clamando. Você está aqui para nos instruir. Não é você que sabe? Porque eles pediram para quem? Eles pediram para Esdras. Quem é Esdras? É um qualquer? Esdras não era um qualquer. Se você for lá em Esdras 7, do versículo 9, do versículo 6, vai dizer quem era Esdras. No versículo 9 e 10, e como era Esdras e quem estava com Esdras. No versículo 7, no capítulo 7 do livro de Esdras, se os irmãos abrirem, vocês vão ver quem era Esdras, para vocês entenderem quem era que o povo estava pedindo que alimente eles. Não era para qualquer pessoa. Amém? Se puder espelhar, vai ser mais rápido, porque eu estou com dificuldade aqui. Esdras, achei. Bem do lado, e eu estou procurando lá longe. Esdras 7,
vai dizer assim, lá no versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Amém? O rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido, mas, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Não era qualquer. Este Esdras, que qual o povo estava clamando, ele tinha propriedade para falar sobre a lei do Senhor. E ele não era só uma pessoa que tinha conhecimento, ele tinha mais, ele tinha a mão do Senhor com ele. Porque tudo que ele tinha pedido para o rei da Babilônia, na Esdras para Jerusalém, ele conseguiu tudo, porque o Senhor estava com ele. E logo em seguida, lá no versículo 9 vai dizer, no primeiro dia do mês, ele saiu da Babilônia e chegou para Jerusalém. No primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. E além de estudar, ele tinha decidido praticá-la. Aqui eles não estavam falando com qualquer pessoa. Era alguém que sabia, conhecia ou entendia e vivia a palavra do Senhor. E assim a ensinar os decretos e os mandamentos aos israelitas. Então aqui o povo do Senhor estava com fome e ele queria saber da lei do Senhor. Ele não foi buscar para o vizinho que não tinha conhecimento. Não foi buscar no YouTube ou na inteligência artificial, porque ali tem sim conhecimento, mas não tem a dedicação e não tem a mão do Senhor. Então, quando nós temos fome, nós temos que buscar quem tem o conhecimento da tal fome que nós temos. E aí vem a pergunta, você tem buscado qual alimento? Quem tem te alimentado? Porque nós precisamos da palavra do Senhor e o mundo está cada vez mais sedento de vivermos a palavra do Senhor. Porque muitos profetas, muitos entendedores da palavra do Senhor, muitos estudiosos já estiveram aqui neste altar. Nós temos o nosso pastor, que ele vem todos os dias, culto a culto, ensinando a palavra do Senhor e tentando vivê-la todos os dias. Mas você tem se alimentado? Porque aqui está o pão, aqui está a água. Você está falando que está com fome, que está fraco, que não está conseguindo orar, que não está conseguindo jejuar, mas a comida está na sua frente. Você tem pego ela? É isso que o Senhor tem a falar com o povo. E logo mais, você vai entender que todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O que falta para nós hoje é atenção. Qualquer coisa desvia a atenção da nossa leitura ao Senhor. Qualquer coisa é uma notificação, é uma mensagem, é uma conversa, é um sorriso, é um andado, é alguém que está coçando o nariz escorrendo, mas você não está prestando atenção na lei do Senhor. E logo em seguida, você vai entender que Esdras abriu o livro diante de todo o povo que estava ali e eles podiam ver que Esdras estava lendo era a palavra do Senhor. Não é escondido aqui, com qualquer coisa. Não, aqui era tudo às claras. Você sabia o que estava sendo feito, o que estava sendo dito, porque ele estava num lugar alto, onde todos podiam ver e ouvir. E o mais bonito de tudo é porque quando abriu o livro da lei, o povo todo se levantou. Quando nós falamos, levante-se para nós lermos a palavra do Senhor, não é à toa. Não é porque a gente gosta de ver você fazendo aquele agachamento. Levanta, senta, levanta, senta. Não, é porque é reverência à palavra do Senhor. O povo todo se levantou porque ele queria ouvir a palavra do Senhor com atenção. E entende que aqui não é a minha palavra, a sua palavra, é a palavra do Deus Todo-Poderoso em quem nós temos que buscar. Logo em seguida, ele fala, Esdras louvou ao Senhor com o grande Deus e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém e amém. Porque o povo entendeu que ali estava sendo o quê? Feito o culto de doutrina ao Senhor.
O maior louvor ao Senhor é a gente ouvir a palavra, glorificar a palavra, viver a palavra, e que essa palavra entre no nosso coração. A palavra do Senhor no nosso coração, ela nos traz quebrantamento. Porque aqui o povo, ele queria muito ouvir a palavra do Senhor. Então, além de falar a palavra do Senhor, Esdras estava lendo, mas não era só Esdras que estava ajudando o povo a entender. Ali tinha outros que estavam ajudando. Jesua, Benita, Sarabias, todos esses estavam ali auxiliando ao entendimento do povo. Não é por falta de você não entender, é por falta de você não querer entender. Porque quando muitas pessoas estão aqui explicando, desenhando, quantas vezes a gente fala, você não entendeu? Calma aí, vou falar de outra forma. Não está entendendo? Está entendendo, igreja? Amém? Amém. Já fez a parte dela. Mas será que você realmente está entendendo? Nós estamos aqui no culto para te alimentar, para ser alimentado pela palavra. E se você não abre a boca para dizer que você não está entendendo, você só veio para sair da sua casa e ter um passeio. Não entendi. Não vou perguntar agora para não atrapalhar o entendimento do pastor. Mas no final do culto, pastor, aquela passagem que o senhor estava falando, eu fiquei em dúvida. Porque eu entendi dessa forma. É isso mesmo que a palavra quer dizer? Não, meu irmão, é assim que a palavra quer dizer. Não, é isso mesmo. Nossa, que bom que você entendeu o que eu queria dizer. A palavra do Senhor é para você ser entendida. Não é aquela palavra que você lê, nossa, é muito linda, mas eu não consegui entender. Ou então não é para aquele pregador vir aqui, pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, falar bonito, tudo todo rebuscado, e você, caraca, ele fala muito bonito, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Que palavra foi? Você entendeu? Não, a palavra do Senhor é para ser entendida tintim por tintim, vírgula, ponto, ênfase e entonação. Tudo isso é para ser entendido. E aqui o Senhor ainda vai dizer, então eles adoraram o Senhor, prostrando o rosto em terra. A palavra do Senhor, ele nos traz a nos curvar para diante do Senhor. A gente tem dificuldade de levantar, de irá se curvar. A gente tem dificuldade em abrir a boca para louvar, de irá se deitar um rosto em terra. Então aqui o Senhor vai falando cada vez mais e mais e mais. O que me chamou mais atenção foi quando, assim, Neemias, o governador, e Esdras, os escribas e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este é o dia da consagração ao Senhor, o nosso Deus. Esse dia é consagrado ao nosso Deus. Nada de tristeza, nada de choro, nada de ficar se remoendo. Por que eles estavam dizendo isso? Porque, mais uma vez, a palavra do Senhor Jesus para nós, o alimento do Senhor Jesus para nós é quebrantamento, é abrir os olhos e enxergar onde precisamos mudar, é enxergar o amor do Senhor, o cuidado do Senhor conosco. Traz quebrantamento. Se você está dentro do púlpito, dentro do culto, e você está ouvindo a palavra do Senhor, está sendo tocado pelos louvores, e você tem vergonha de chorar para não dar o que o outro falar sobre a sua vida, para. Porque aqui você não está pela vida do outro, aqui você está pela sua vida e ao favor do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem que ter o quebrantamento. Chorar não é vergonha. Chorar não quer dizer que você está vivendo em pecado. E se tiver, meu irmão, é você e Deus. Se você está chorando, é o quebrantamento. É onde o Senhor está mostrando o seu erro. Está mostrando que você precisa mudar. Que Ele traz restauração, que Ele traz renovo. O quebrantamento do Senhor é a confirmação da palavra dEle no nosso coração. É onde começa a alimentar a nossa vida. E logo em seguida ele afirma, mais uma vez, lá no versículo 12, ele fala de novo. Então todo o povo saiu para comer e beber, porque ali era o dia do Senhor. Lá no versículo 11, na verdade. E os levitas tranquilizaram todo o povo mais uma vez, dizendo: acalme-se, porque eles entenderam tanto, mas tanto a lei do Senhor sobre a vida deles, que eles não paravam de chorar. Aquele povo, aquela multidão junto estava chorando copiosamente. De chorar, de soluçar, de chorar, de escorrer assim, ó, aquelas cataratas terríveis. Mas era porque era um quebrantamento tão grande.
tão grande, porque eles entenderam, eles enxergaram, eles ouviram, eles compreenderam a palavra do Senhor Jesus. E o que o Senhor tem para nós hoje? Para de dizer que está com fome, se você não está querendo o alimento certo. Você vai continuar fraco. Você vai continuar minguando, você vai continuar perdendo os dons que eu te dei, você vai continuar perdendo o ministério que eu te dei, você vai perder os lugares que eu quero te colocar, porque você está fraco, fingindo que está com fome da minha palavra e não come do meu alimento que está na sua frente. Então, o Senhor fala, está com sede, está com fome, me busca. A palavra está aqui. A palavra está aqui. A palavra está aqui. Nós temos Bíblia em todo quanto é lugar. A inteligência artificial ajuda muito. Mas busque você com o seu quebrantamento ao Senhor. Porque a inteligência artificial, ela não traz o sentimento, ela não traz a unção. Ela não traz a verdadeira visão. Então, nós precisamos buscar de fato a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. É isso. E com a palavra do Senhor, meus irmãos, quando nós temos fome, realmente nós temos que buscar quem tem conhecimento. Porque a palavra do Senhor também nos traz sobre os falsos mestres. Aqueles que falam que nós temos que, dá aqui sua casa, dá seu carro, dá aqui sua vida, você não deve viver para sua família, vem, porque o Senhor quer você aqui o tempo todo, o Senhor quer que você faça isso. Será? Será? Você buscou na palavra do Senhor? Essa pessoa que está aqui na frente é uma pessoa que chegou hoje e já está aqui hoje, sem nenhum embasamento, não tem um acompanhamento pastoral, não tem um acompanhamento de saber de onde veio, como está a vida. A pessoa que está aqui na frente, será que é a mesma pessoa que está ali no bar da esquina? A pessoa que está aqui na frente, será que é a mesma pessoa que está se prostituindo no hotel? Será que é a mesma pessoa? Por isso que quando o povo busca a palavra do Senhor, tem que buscar quem conhece. Ele não foi buscar governador. Ele não foi buscar os outros levitas. Ele foi buscar Esdras. Porque Esdras era um homem que, além de ter o conhecimento, ele ensinava e vivia. E a mão do Senhor estava com ele. E era visível a mão do Senhor sobre ele. Quando nós estamos com fome, o Senhor fala, busque quem te dá o alimento certo. Buscar quem tem o alimento certo. Porque vai chegar um tempo em que esse alimento não existirá. Será banido. Está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Está acontecendo. A igreja vazia. Está acontecendo o altar vazio. Porque a fome das pessoas está em outro lugar. Onde está a sua fome? Onde está a minha fome? Nós estamos fracos, caídos, oprimidos, cheios de feridas. Porque nossa fome não está na palavra do Senhor. Não tem como ter um corpo saudável se a gente não ingere alimentos saudáveis. Não tem como ter um corpo nutrido se a gente só bebe Coca-Cola todo dia. Precisamos se alimentar e beber de água pura, alimento sólido, alimento que traz o renovo à nossa vida. E esse alimento é a palavra do Senhor. Busque enquanto se pode achar, porque, mais uma vez, abra o livro de Amós. Amós 8, no versículo 11 do 12 vai dizer: então, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano. Não é a Jéssica, não é o pastor Jeová de Aquino, é o Senhor Todo-Poderoso vai dizer: em que enviarei fome a toda esta terra,
Não fome de comida, nem de sede de água, nem fome, mas a fome de sede de ouvir a palavra do Senhor. É o Senhor que está dizendo, eu não estou colocando medo no coração de vocês. O Senhor está colocando no nosso coração pressa, agilidade, temor de ficar aqui, neste mundo que não vai ter a palavra do Senhor. E aqui o Senhor vai dizer, os homens vagarão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Você tem se alimentado da palavra do Senhor? Está guardando ela no seu coração? Porque não é à toa que o Senhor fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque a Bíblia pode ser tomada, o celular pode ser tomado, o caderno pode ser tomado, as vestes podem ser elevadas, mas o meu coração não tem como tirar. Tirar até tem, mas aí eu já vou estar na glória mesmo, tudo bem o corpo ficar por aqui. Vou ter um novo corpo, em nome de Jesus. Amém? Então, guarda o teu coração no Senhor. Alimente-se da palavra. Brinca de jogo da memória. Minha mãe fala direto, gente, esses dias eu memorizava tanta coisa, eu só fico calada, por quê? Mãe, não fala muito de memória, porque eu não estou nem sabendo o nome das minhas filhas direito. Imagina a palavra, olha a vergonha. Postei essa semana no meu status. Pregue o que vive. Realmente. A gente não está aqui para pregar o que é para vocês viverem. Eu estou aqui para pegar o que eu preciso viver. E o Senhor fala comigo grandemente. Você está falando que está com fome. Você está falando que está fraca. Você está falando que não está conseguindo orar, que não está conseguindo jejuar. Mas a palavra, a comida, o alimento certo está na sua frente e você não come. O problema não é eu. O problema não sou eu que não estou falando com você. O problema não sou eu que não estou te alimentando. O problema não sou eu que não estou abrindo as portas. O problema é você que não está buscando a palavra do Senhor. E o Senhor fala para nós, está chegando um tempo. Está chegando um tempo. E fala ainda mais, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Busque a palavra do Senhor, enquanto pode achar. Enquanto tem pessoas que se dedicam, estudam, oram, jejuam, se entregam, se dedicam para a palavra do Senhor, para ensinar. Porque o tempo está curto. Gente, nós estamos em junho. Quem lembra que em junho chovia? Eu não lembro. Nunca vi chuva em junho. E olha que eu moro em Brasília desde quando eu saí do ventre daquela mulher maravilhosa ali. Então, não vou falar a idade, não vou. Aí vai fazer 28 anos. Foi ontem. Enfim, os tempos estão se abreviando. Faltam apenas 6 meses para o final do ano, mais uma vez. E o tempo é precioso. E o Senhor, ele vai abreviar o tempo porque ele diz que o quê? Tem pressa para ver os seus filhos, a reunir a igreja amada. A pergunta é, você também está com pressa? Você está preparado para esse encontro? Está bem alimentado, bem nutrido para enfrentar, conseguir chegar aos últimos dias finais desse encontro? É um encontro árduo, a caminhada bem longa. Por isso a gente precisa se alimentar. Não dá para ficar lambendo as nossas feridas, dizendo que não está forte, que está sentindo fraco. Estou fraco. Porque o Senhor tem nos dado alimento. Todos os dias. Todas as horas. Todos os momentos. Então vamos nos alimentar. Porque o tempo está se abreviando. Diminuindo. E eu vi isso um tempo atrás no gabinete. O tempo, ele não perdoa. Ele não dá, ele fala assim, não, vou voltar 5 minutos. Não. Passou. Aproveitou. Não aproveitou, só fica na memória. Então vamos
se alimentar. Esse momento pode ficar de pé. Coloque a mão no seu coração e vamos fazer uma oração sincera. Sincera mesmo. Porque o Senhor fala que quando nós entendemos a palavra, há o quebrantamento. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, busque se alimentar do Senhor. Não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã e sucessivamente. Porque nós precisamos estar fortes. Porque o tempo de não usar mais esses papéis aqui maravilhosos, esse livro, está chegando. O tempo da gente conseguir abrir a boca e debater também está se desvaiando. A gente não vai conseguir mais ter esse privilégio. Então, se analise. Não é só no culto de ceia que a gente tem que se analisar. É todos os dias, todos os cultos, toda nova oportunidade, todo novo amanhecer. Todo final que eu fazer ontem não fiz. Analisar todos os dias, porque o Senhor nos traz isso. Nós temos um maná. O Senhor gosta de ver o seu corpo feliz se alimentando. Nós temos o privilégio de ter um Deus que gosta de nos dar o alimento. Um Deus que provê na nossa vida, que é feliz quando nós estamos ali naquele momento de alimento, porque Ele gosta de reunir seus filhos à mesa. Então nós temos que pensar se realmente nós estamos nos alimentando da forma certa. Em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela misericórdia, Pai, de estar na Tua casa. Pela misericórdia de ouvir a Tua palavra. Pela misericórdia, Senhor Jesus, de mais uma vez ter o privilégio, Pai, de ser alimentado. Muitas das vezes, Senhor Jesus, falamos que estamos fracos, que estamos oprimidos, que estamos doentes, mas é porque nós mesmos não procuramos nos cuidar, nos alimentar, nos hidratar com a nossa fonte infinita de água da vida. E muitas das vezes deixamos, Senhor Jesus, a desejar. Colocamos a culpa em Ti por não nos dar resposta, colocamos a culpa em Ti por não abrir a porta, mas nós não estamos Te buscando de fato. Não estamos, Senhor Jesus, nos alimentando daquele que o único pode dar, Senhor Jesus. O alimento eterno, Pai, é o Senhor. Deus Santo e Poderoso. Obrigada, Senhor, por mais esse ar que respiro. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse casaco que tenho. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estarem unidos, Pai amado, um só corpo, um só Senhor, Pai, para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Que a Sua mão poderosa está sobre as nossas vidas, meu Pai. Pai amado, traga o arrependimento, traga, Senhor Jesus, o bálsamo, Pai amado, para tirar todos esses pecados, Pai. Todas essas mentiras que nós colocamos, todos esses mini pecados que achamos que pecado tem tamanho, mas é um único só tamanho, Pai. Livra-nos, Pai amado, de todos eles. Livra, Senhor Jesus, desses pecados de estimação que a gente não quer largar, meu Pai. Livra, Senhor Jesus, da língua mentirosa, meu Pai. Livra-nos, Pai amado, de tudo, Senhor, que nos prende, Pai, a evoluir. Tudo que nos prende, Senhor Jesus, a nos alimentar com mais firmeza, comer aquela carne gordurosa, boa, aquele tutano maravilhoso, porque nós precisamos estar fortes, Pai. Fortes. E só o Senhor que nos alimenta, Pai. Que nós possamos realmente falar que está com fome, Pai. E comer a Tua palavra, Senhor. E ingerir, Senhor Jesus, a Tua fonte da vida, Pai. Que é a Tua água maravilhosa, Senhor. Deus Santo e Poderoso, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender da Tua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Glória a Deus, santo, santo és Tu, Pai. Glorificado, exaltado é o Teu santo nome. Amém e glória a Deus, santo Deus poderoso.